Sabe quando tu vai assistir um filme de terror e no começo do filme de terror aparece baseado em fatos reais? Psicose é baseado em fatos reais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Frio na Espinha. O meu nome é Matheus Valduga, eu sou colunista no jornal Madrugada e junto com o jornal a gente desenvolveu esse projeto literário e cultural onde toda semana eu vou apresentar um livro de terror. E hoje a gente vai falar sobre Psicose, do Robert Bloch. Mas antes disso, eu só queria comentar com vocês que esse é o quarto episódio e esse projeto que eu desenvolvi com o jornal, ele é paralelo ao meu emprego, então eu faço isso aqui porque eu gosto, porque eu acho importante pra gente falar de livro, consumir livro e ter alguma coisa assim na nossa cidade. E caso você queira apoiar o nosso projeto, por favor, só mande uma mensagem pra mim ou pro jornal, da forma que for. E é isso. Hoje a gente vai ter uma participação especial, provavelmente, que é da minha gatinha que tá atentada aqui, mas tudo bem. Então, gente, eu acho que vocês já ouviram falar do Psicose e talvez não pelo livro, porque esse livro do Robert Bloch é de 1959. Na verdade, ele foi escrito, quando eu falei dos fatos reais, ele foi inspirado num assassinato, num caso de assassinato do Ed Gein, que foi um cara que confessou ter matado duas mulheres em 1954 e 57, e se tornou muito popular na época os homicídios porque eles eram bizarros de diversas formas, e isso veio inspirar então esse romance, o Psicose, e Massacre da Serra Elétrica depois. Não, eu tenho certeza, eu não lembro qual outro, mas esses dois com certeza. Depois, o Psicose ficou muito famoso na versão cinematográfica, que é o filme do Hitchcock, também, que é em preto e branco, que no primeiro episódio do Frio na Espinha eu comecei falando sobre ele, em preto e branco, e ele traz toda uma atmosfera que esse livro traz. E talvez vocês já tenham visto a gurizada mais nova, o Bates Motel, que é um seriado derivado desse livro e desse filme, consequentemente. E talvez outro livro de terror que trata de um motel com crimes seja o Iluminado, que é muito baseado nesse livro aqui também. Então, gente, para começar, a primeira coisa que eu acho legal é sempre falar da escrita. E aqui a gente vai ter uma escrita bem simples. Esse livro ele parece grande, mas ele tem 230 páginas, porém ele tem bastante fotos, bastante recursos visuais, bastante figurinha, basicamente. Então ele não acaba se tornando uma leitura densa. Mas o que é o diferencial aqui? Além da leitura ser leve, a gente tem uma diferença com o livro anterior, por exemplo. No Caixa de Pássaros é muito mais a descrição do espaço e do que eles estão vivendo. Aqui a gente tem uma discussão sobre sentimentos muito pertinente, muito presente através dos protagonistas, que são eles. De um lado a gente tem a Mary, que é uma menina de 27 anos que cometeu um certo crime e ela está fugindo e ela para num motel para descansar, que é o Bates Motel. Nesse motel os donos são a Norma e o Norman Bates. As coisas começam a ficar complicadas por ali, porque quando ela aparece no livro, ela é a nossa protagonista, e a partir dela a gente começa a ter os sentimentos de fuga e o porquê que ela está nessa situação e como ela se sente como mulher. Ela começa a explicar tudo isso. Então, além de a gente ter a descrição, obviamente, da história, o Psicose é muito legal por causa dos diálogos e dos diálogos consigo mesmo. Isso é muito divertido de entender. A forma que eles conversam consigo mesmo em situações de caos, de medo, de felicidade. A Mary tá muito feliz em vários momentos. Em contraponto, o Norman Bates é um cara super esquisito e a mãe dele é super controladora e ele tá sempre com medo e desajeitado. E uma coisa legal de destacar aqui é que logo no começo do livro, que a gente começa a ver, a Norma Bates, ela é descrita como a mãe, e a mãe com letra maiúscula no M. E o que isso representa? Se a gente for ver na Bíblia católica, por exemplo, na Bíblia, né? Quando Deus é referido a ele, se referem a ele, é sempre em letra maiúscula. O Senhor, ele, dele, sempre se referindo a uma figura maior, com um respeito maior. E o Norman Bates, ele fala da mãe dele como se ela fosse uma divindade, porque aqui, de fato,
o que acontece no Psicose? A gente não vai tratar de vampiros, de terror, de nada disso. A gente vai tratar novamente de problemas psicológicos e problemas que envolvem essas 3 pessoas. Então, provavelmente vocês já viram essa cena, seja ela do cinema ou alguma foto do Psicose, onde tem uma mulher sendo esfaqueada no chuveiro. Essa cena é icônica na nossa cultura, na cultura pop, assim, desde que saiu basicamente, e ela é o começo do livro. E aí é uma outra coisa que é legal de destacar aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tem os dilemas do Norman e da Mary sendo trabalhados de forma contínua, basicamente como acontece no filme, o filme é muito fiel mesmo ao livro. Então tá acontecendo uma cena aqui com o Norman, corta, aparece a Mary, e aí depois, como eu falei, isso é o começo do livro, a gente vai ser apresentado a novos personagens muito, muito pertinentes pra trama. E o Psicose, ele vai do suspense, tu começa, sabe quando tu tá lendo e tu sabe que tem alguma coisa errada? Tu tá, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí tu vai do suspense pro terror, e aí tu fica assustado, tu fica com nojo, tu fica com medo, e aí volta pra uma investigação. Então, o clima e o ambiente, a escrita do Psicose, ela navega muito bem entre o terror e o suspense. É muito legal ver como os ritmos e as narrativas de cada personagem são diferentes. Então no Norman tu vai ter uma coisa muito mais intrínseca, muito mais pesada, a Mary é mais leve, e aí tu vai ter o namorado da Mary, a irmã dela, um outro detetive investigando, e cada um tem a sua forma narrativa, sabe? E por fim, uma coisa que eu acho muito legal destacar é que ela é além de toda essa trama, além de todos os problemas psicológicos que envolvem o Norman Bates, a gente tem uma discussão aqui sobre moralidade muito legal, porque o Norman, no começo ele começa a ver a Mary como uma mulher linda, ela é quase uma divindade, porque ele não tem contato com mulheres, o Bates Motel é bem abandonado, né? E a Norma Bates vê ela como uma vadia, ela usa esse termo inclusive no livro, e a gente tem uma discussão sobre moralidade, sobre pureza e sobre, eu não sei qual seria o oposto de pureza aqui, mas seria uma coisa vulgar, de certa forma. Então isso é muito legal de entender também. Gente, me empolguei falando aqui. Se faltou alguma coisa, vocês comentam comigo. Mas Psicose, se vocês quiserem adquirir, vocês podem falar com a Carol do Castelo dos Sonhos. Vocês podem mandar uma mensagem para ela. E o diferencial dessa edição aqui é que a gente tem diversas fotos icônicas do filme do Hitchcock. Então, pós-leitura é muito legal de entender, tu visualizar os personagens, assim. Então, Psicose, Robert Bloch, 1959, essa é a indicação de hoje. Tchau!